Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Protagonistas do Agro. E hoje, nesse episódio, nós temos uma convidada muito especial, que é a Patrícia Ezerhard. Ela é advogada e especialista em proteção de patrimônio, família versus empresa, mestre e doutora em agronegócios e tem muita experiência com sucessão familiar. Então, eu trouxe a Patrícia aqui para ela falar sobre esse assunto que é bastante desafiador e que tem muita coisa para a gente falar, principalmente falando de sucessão feminina aqui, né, Patrícia? Seja bem-vinda. Obrigada, Flávia, é um prazer estar aqui contigo e principalmente para falar sobre sucessão no agro, que é a minha dedicação hoje, e principalmente da sucessão feminina, porque ela ainda é muito difícil para as mulheres assumirem, assim, não que não assumam, mas elas enfrentam as dificuldades. Com certeza. E Patrícia, você também tem uma história, né, ligada ao agro. A gente quer saber um pouquinho, você como advogada, conta um pouquinho da tua história, como é que veio a advocacia na tua vida e como é que te levou a trabalhar com o agronegócio. Então, eu quando me formei, eu fazia aquela advocacia tradicional, nas áreas tradicionais, e quando eu casei, meu marido é produtor rural, eu vim morar na minha cidade hoje e participava no dia a dia de todas as discussões que vinham, as dificuldades, sempre tentando ajudar eles no que precisavam. E nesse meio tempo, acabou que a minha sogra, que fazia a gestão da propriedade, ficou doente e o meu marido teve que assumir a gestão. Então, acabou que nós vivenciamos na pele todas as dificuldades de uma sucessão não planejada. Porque quando nós falamos em sucessão, nós falamos de sucessão geracional, que é essa sucessão de liderança, e também da sucessão hereditária, que é a sucessão do patrimônio em si, que é a herança. Então, nós tivemos que fazer acontecer toda a sucessão geracional, ele assumir a liderança, aprender a gerir, a estar dentro do negócio, com o negócio andando, né? Porque todo mundo sabe que uma propriedade rural, ela precisa da atenção diária ali, de estar ali presente. Então, a minha história no agronegócio veio através, né, do meu marido, porque a minha família não é do agro, não é uma família rural. Então, meu primeiro contato foi esse, eu acabei me apaixonando e me dediquei a estudar. Foi quando, então, eu me dediquei totalmente a estudar sobre sucessão, proteção ao patrimônio, e fiz o mestrado em agronegócios, agora estou no doutorado em agronegócios, e também tenho especialização em gestão do agronegócio, proteção família e empresa, porque eu gosto muito de estudar e de trazer, de fazer essa junção de estudo com realidade, porque a realidade nos ensina muito, mas a teoria também traz como devemos, né, ir neste caminho. Então, hoje eu me dedico à família, né, à fazenda daqui, ajudando sempre que necessário, estando junto, e também à sucessão, à consultoria em sucessão familiar. Muito interessante, Patrícia. E assim, trazendo um pouquinho da tua especialização ali, que eu fiquei bem curiosa, né? Que você falou essa relação família-empresa, que é hoje basicamente esse direcionamento, né? Explica um pouquinho pra gente como é que é essa relação, no que ela se baseia, quais são esses princípios. Quando nós falamos com os produtores rurais, dificilmente eles se enxergam como empresários, porque como a grande maioria atua em CPFs, no seu, da esposa, do filho, enfim, são grupos familiares, eles não se veem como uma empresa por não ter um CNPJ. Mas, para a nossa legislação brasileira, o produtor rural, mesmo que não inscrito perante a junta, não tendo um CNPJ, ele é considerado um empresário. Então, por isso que eu sempre falo empresas familiares rurais, que são as granjas, as fazendas, as estâncias, a depender da localidade que nós estamos, e é aquela família que trabalha junto por um fim econômico. A família que planta soja, planta milho, cria gado, para esse fim, com a produtividade, com esse fim econômico, ter então a manutenção e também gerar riqueza. E com essa, sabendo que temos empresas, estamos falando com empresas, mesmo que não tendo um CNPJ,
essa relação de família-empresa entra aí. Porque quando a gente propõe estratégias jurídicas para organizar, para planejar uma sucessão, nós falamos de proteção de patrimônio. Mas quando nós falamos de sucessão de liderança, com que faça com que os filhos desses produtores rurais, com que os herdeiros, eles se preparem para ser os sucessores, eles precisam saber que são uma família e estão sendo preparados para atuar na empresa que é da família. Então, por isso que existe essa junção. Proteção, família, empresa. Porque se tu tratar só a empresa, a família em algum momento vai haver um conflito. E não vai saber trabalhar em família dentro da empresa. E se tu tratar só a família, só com fundo emocional, tu não vê a tua fazenda como um negócio. Então precisa ter o equilíbrio de família e empresa para que haja então a continuidade, a sustentabilidade no tempo dessa família. E aí a gente consegue sair da estatística, porque 90% das famílias de todo o Brasil são empresas familiares. Então, se 90% são empresas familiares, nós temos um outro indicativo, que é 30% dessas empresas familiares chegam à segunda geração. Interessante. É muito pouco perto do todo, porque as famílias não gostam de falar de sucessão, não gostam de não brigar para não ter que falar sobre isso. Porque quando a gente fala sucessão, culturalmente, a primeira coisa que vem à cabeça é a morte, é o falecimento, Sim. é a perda. Ou para o antecessor, para os pais, é eu deixar de fazer o meu trabalho, eu não estar mais aqui. Então, envolve uma carga emocional muito grande, além de toda a organização da empresa, organização de toda a parte burocrática, de contratual, e por isso é necessário esse equilíbrio. Patrícia, fantástica essa tua fala, e eu estava aqui, enquanto você estava falando, relembrando e querendo trazer vários pontos aqui para discussão, né, e você até foi falando sobre esses pontos aí já. Porque eu vim de uma família de produtor rural, né, sou filha de produtor rural, a nossa sucessão, ela não aconteceu, né, se desfez aí o patrimônio, a gente conversou um pouquinho ali no início e tudo, cada filha foi para um lado, né, no fim acabou retornando para casa, mas assim, cada filha tomou um rumo diferente na vida, mas nós não fomos preparadas para isso, né, como também a geração do meu pai não foi preparada. É uma família grande, aí com uma família grande, 6 filhos, eles não foram preparados para uma sucessão familiar. Não se teve essa visão, né, de que como que vai continuar o negócio depois que os pais não estiverem mais aqui, né, não falecerem ou não puderem mais estar à frente do negócio. Não existia, assim, eu posso dizer que eu sempre me vi numa família, né, de produtor, mas assim, nunca numa empresa. Meu pai tem uma empresa rural. Não, meu pai tem uma propriedade rural, ele produz, né, sustenta a família, mas não é uma empresa, sabe? Engraçado isso, né? Porque esse foi o sentimento, e eu vejo assim, a maioria, como você comentou, eu ia até dizer que era uma cultura do Rio Grande do Sul, que é muito forte, assim, essa questão, assim, né, do pai realmente estar à frente da propriedade, né, não passar isso para os filhos, não delegar, que eu coloquei ali que você comentou, né, dos pais perderem a autoridade, vamos dizer assim, a referência na propriedade, né, delegar, ou ainda, o meu filho, uma coisa que eu escutei muito, falar em sucessão é porque os filhos querem que os pais faleçam, entreguem a propriedade, isso é horrível, né, isso não é algo legal. Mas aí, falando nisso que você comentou, de 30% chegam na a segunda geração, né? Então, o que significa é que a grande parte, quando os pais não dão continuidade mais na propriedade, ou chega a haver o falecimento, né, dos pais, os filhos vendem a propriedade, não continuam, basicamente isso. Quais são os principais motivos para que isso aconteça? Esse conhecimento mesmo, da falta de fazer essa sucessão, o que você enxerga? Eu vejo muito a falta de preparação e a falta de conhecimento sobre a sucessão em si. Como que acontece? Quais são as consequências de eu não preparar?
Uhum. Porque culturalmente e repetição familiar, nós falamos muito em repetição familiar, como tu deu o teu exemplo, né? O teu pai não preparou vocês, mas ele também não foi preparado, então ele não soube como preparar. Ele simplesmente repetiu o que foi feito com ele. E tem aquele ditado, né? Pais ricos, filhos nobres, netos pobres. Porque os pais tinham muito dinheiro, mas não queriam preparar os filhos, porque trabalharam muito para adquirir, ou vinha de uma herança muito grande, e aí não prepara o filho, entrega a herança. O Uhum. filho usa a herança, mas também não prepara os seus filhos, e assim sucessivamente vai acontecendo. Então, eu acredito sim que os pontos principais para que as empresas familiares, para que as propriedades, as famílias não entrem nesta estatística é a preparação dos herdeiros para serem sucessores, e não, isso não quer dizer que todos tenham que estar como gestores daquela propriedade. Mas a família precisa entender que eles têm expectativas de direito de herança com aquela propriedade e também precisam ter o que vai ser o sucessor da liderança, da gestão, que vai continuar trabalhando, que vai estar ali no dia a dia, que vai fazer toda a administração financeira, toda a parte que hoje geralmente é controlado no pai ou na mãe, né? Mas em um deles, com os dois juntos. Uhum. E qual que você acha que é o caminho para começar essa mudança de mentalidade? Porque isso vai ter um reflexo em várias gerações, né? Não só na geração dos filhos, mas dos pais, precisa uma mudança de mentalidade, precisa abrir a cabeça para começar, né, a entender qual vai ser o futuro da propriedade. Eu acho que tem vários desafios, né? Ver como um negócio, né, a propriedade, começar a enxergar que precisa preparar os filhos, é uma mudança, assim, porque a gente vê várias campanhas de manter os jovens no campo, Uhum, né? Eu atendi muitas propriedades também, quando trabalhei diretamente com propriedades de leite, e isso é um desafio muito grande, né? Vou trazer um pouco aqui da referência, porque existem campanhas nas cooperativas para manter o jovem no campo, preparando eles, trazendo conhecimento na parte de gestão de propriedades, né, fazendo já eles enxergarem que aquilo é um negócio lucrativo, né, e que pode perdurar aí por várias gerações, né. Mas por outro lado, a gente vê que isso não acontece tanto na prática, né? Parece que está caminhando a passos lentos. Então, como que você vê? O que hoje tem disponível, né, para ajudar a desenvolver essa parte aí de sucessão familiar? O primeiro passo, na verdade, nós temos assim, a forma de falar sobre sucessão com os jovens é uma, e a Uhum, forma de falar de sucessão com os mais velhos é outra. Porque é bem o que tu trouxe, né, o exemplo. Ai, quando se eu falar de sucessão, o meu pai vai pensar que eu tô querendo que ele morra e que eu quero a herança. E o pai pensa, ele tá querendo que eu morra e que já quer minhas coisas. Eu escuto muito isso. E aham, o primeiro passo é as pessoas começarem a falar sobre isso sem esses preconceitos, sem pensar somente na sucessão como a morte em si, porque é desmistificar essa palavra sucessão, porque como eu te disse, a sucessão ela é tanto hereditária como geracional. Então, se os jovens precisam ficar no campo para que as próximas gerações elas continuem a atividade, o que precisa ser preparado? Que esse jovem ele cresça dentro da propriedade, que ele seja incluído nas tarefas, que ele ganhe responsabilidades com o passar do tempo, que o antecessor, o pai ou a mãe, ela consiga delegar essas tarefas e ensinar que tanto os mais velhos quanto os mais novos consigam aprender um com os outros. Porque o jovem geralmente sai e traz a inovação. Vai para a faculdade, vai para o técnico agrícola, enfim, faz o ensino médio já com técnico agrícola, que acontece muito, e ele vem com muitas ideias. Ele vem cheio de ideias e querendo mudar tudo dentro da propriedade. E aí vem o pai, o vô, a mãe e diz: não, nem pensar. Eu sempre fiz assim, sempre deu certo e tu não vai mexer nas minhas coisas. Quando eu morrer, tu faz o que tu quiser. E aí o jovem diz o quê? Tá bem, então eu vou embora. Porque se hum, eu não tenho como fazer nada aqui, eu não vou ficar. E isso gera o conflito, porque as pessoas, além de não serem preparadas para a sucessão em si,
a grande maioria das pessoas não sabe conversar. Então, Uhum. precisa ter também essa preparação da inteligência emocional, de tu saber escutar, de tu conseguir conversar o filho com as suas ideias, conseguir passá-las para os pais conseguirem pelo menos enxergar e dizer, eu entendo, mas agora eu não vejo essa possibilidade. Me apresenta um projeto, me apresenta. E isso tudo volta lá no início, porque as pessoas não se veem como empresas, elas veem como uma família que tem uma propriedade. Então, na família que tem uma propriedade, tem um gestor que manda, eu mando, vocês obedecem, e vai ser assim. Então, vários pontos de trabalho, porque quando eu falo em planejamento patrimonial e sucessório, que eu acredito que esse seja o diferencial de uma consultoria que faz proteção família e empresa, é justamente isso, é tu enxergar a família. Porque eu posso te dizer assim, um exemplo, tá? Nós vamos fazer uma holding, nós vamos fazer doação em vida, nós vamos trazer todos os arcabouços jurídicos e estratégias jurídicas e entregar pronta na tua mão. Se a família não estiver pronta e madura para conduzir isso, não vai funcionar. Então, precisa fazer a preparação do herdeiro, mas também a preparação do antecessor, que os dois consigam conversar e pensar que o objetivo é que o negócio continue para que a família continue. Que os dois Uhum. continuar juntos. E Que não é uma preparar, opção, né? Um ou outro. e não uma opção. Ou a gente. O que eu vejo muito, tu deve ter visto muito também. Eu não consigo trabalhar com meu pai. Eu não consigo trabalhar com a minha mãe. Não dá, a gente briga o tempo todo. Uhum. E aí, o cerne do problema é conversar, é conflito, é comunicação. E esse pai, ele já veio dessa comunicação. Ele já veio com uma família que já era assim, eu mando e tu obedece. Então, acaba que ele só repete com os filhos o que fizeram com ele. E assim vai indo. E o filho, provavelmente, vai fazer a mesma coisa. Com Então, certeza. eu gosto de dizer assim que é governança. Governança familiar, governança jurídico-sucessória e governança corporativa. Porque a gente precisa tratar as 3 áreas. Porque se tu tratar só uma, em algum momento ela não vai funcionar. Uhum. Olha só, que tema tão complexo, né? Porque eu mesma já falei isso, né? Não consigo trabalhar com meu pai. Já eu mesma já disse isso. Tudo aquilo que você falou da gente trazer inovação, enxergar que pode fazer para melhorar, também tem que ponderar, não dá para colocar tudo, implementar todas as mudanças da noite para o dia. A gente precisa ter a inteligência emocional de entender que é uma transformação para a pessoa que já estava lá, que fazia há muitos anos daquela forma e dava certo, estava tudo bem, né? E agora com todas essas ideias inovadoras, por que mudar? Realmente é um grande desafio, né? Fazer toda essa mudança de mentalidade, que eu acho que é muito mais do que você seguir um roteiro, né? É mudar a mentalidade na essência, realmente, né? Da família toda, né? Com certeza. E é exatamente, é mudança de mentalidade, tanto do jovem quanto do antecessor, do pai, da mãe ou do vô. Às vezes são 3 gerações trabalhando juntas, e aí tu pega um avô que viveu a guerra, viveu toda a transição da agricultura na guerra, pega o pai que viveu anos 60, anos 70, ditadura, aí pega o filho que está vivendo agora, com internet, com facilidade, com o aplicativo do banco, com entende? São muitas diferenças de pessoas que o vô provavelmente não tinha luz em casa dentro da fazenda. A fazenda era distante da cidade, meu Deus, quilômetros. O pai, quando veio, já morou na cidade, mas mesmo assim, não tinha tantos confortos e tantas possibilidades de fazer as coisas mais fáceis. E aí, Uhum. como eles passaram muito trabalho, eles não acreditam que as coisas podem ser mais fáceis com a tecnologia. E o aplicativo do banco é um exemplo disso. As pessoas mais velhas têm muito medo de usar o aplicativo do banco. Porque Uhum. acham que vai dar certo, porque se não for lá no caixa do banco ou lá conversar com o gerente, isso não vai funcionar. E para nós e para os mais novos ainda, porque tem muitos sucessores que estão com 20 anos, 22. Então, essas pessoas elas já vêm de um mundo, eles cresceram com a internet.
Uhum. E isso muda muito a perspectiva de vida. Muita perspectiva que tu tem do negócio, de como tratar aquele negócio. Então, por isso que é muito importante toda essa organização e a forma também de saber falar. Uhum. E os pais e os filhos, eu vejo assim, quando eu faço as palestras, quando eu faço as consultorias, às vezes eles querem conversar separado para Olha poder, só, as para poder coisas, falar. isso aí, para poder reclamar as coisas que não gostariam que o filho ouvisse ou que o pai ouvisse. Só que na verdade é isso que faz as pessoas crescerem e conseguirem conversar, porque o que tu não fala agora, provavelmente em algum momento vai estourar, vai virar um conflito. Eu gosto de falar assim que a sucessão é como tu ter um elefante bem grande, todo sujo, sentado no sofá da tua sala. Ninguém mexe com ele, porque se ele levantar dali, ele vai quebrar o sofá, ele vai sujar a sala, ele Hum. vai provavelmente atirar um ou outro para um lado ou para outro. E a sucessão é isso. Todo mundo sabe que tá ali. Tá incomodando, porque incomoda aqui, incomoda ali, é uma coisa que eu quero resolver e não consigo. Só que se eu falar sobre isso, eu vou ter que lidar com conflito. Uhum. E eu quero lidar com esse conflito, porque daí eu vou ter que brigar, vou ter que falar, vou ter que talvez mudar, vou ter que sair da minha zona de conforto, mudar o que eu faço, fazer de outra forma. E é essa é uma grande causa da não sucessão, do não acontecimento. Uma grande causa dos jovens saírem das propriedades. Uhum. Outra grande causa dos jovens saírem das propriedades é que eles trabalham como funcionários, mas não recebem salário como funcionários Dentro da propriedade. da propriedade. Eles têm Uhum. um cargo, eles ou colhem, ou plantam, ou enfim, tem um cargo lá, só que no final do mês eles não têm salário. Se eles querem comprar um carro, tem que pedir para o pai e para a mãe. Se querem sair final de semana viajar, tem que pedir para o pai e para a mãe. Então, isso é uma forma de controle sobre os filhos, mas na verdade é uma forma de expulsá-los de dentro de casa, porque daí a primeira oportunidade que tiver de conseguir ter autonomia, esse filho, essa filha, ela vai sair. Com certeza, com certeza. Na verdade, é como você comentou, né? Tá pedindo para que o filho saia, Tá né? pedindo, sai. E Tá achando gerando. sendo da forma correta porque tá controlando. Claro, claro, exato, mas tá gerando um desconforto que tá afastando e Uhum. não percebe, né? E não, Acha que tá controlando, mas tá afastando, na verdade. exatamente. E isso E acontece muito Uhum. com as sucessoras. Ah, é? Uhum. Ai, fala um pouquinho, quero entender mais. As herdeiras, na verdade, elas são preparadas para serem herdeiras. Dificilmente, hoje, é muito mais comum tu ver as mulheres indo fazer cursos como agronomia, veterinária, zootecnia, indo para esse lado. Mas o que que acontece? Tu deve ver muito isso. Vai para o mestrado, vai para o doutorado, faz pós, vai trabalhar fora, casa, vai morar com o marido em qualquer outro lugar e depois que o pai falece, retorna para a propriedade. Uhum, sim. Então, por isso que a gente fala que é muito mais comum terem herdeiras do que sucessoras. E não é porque elas não querem, mas geralmente elas não encontram oportunidade dentro da família, dentro da propriedade, da empresa familiar. Porque geralmente o pai não quer aquela vida para elas. Então, vai estudar. Na grande maioria das vezes, hoje é mais comum estarem dentro das agrárias, mas antes era, vai fazer uma profissão que tu não precise da propriedade. Odontologia, medicina, pedagogia, qualquer outra, advocacia, qualquer outra coisa que ela não precisasse voltar para dentro da propriedade. Olha só. Mas você acha que isso pode estar mais ligado à questão de ser mulher e talvez não poder assumir a propriedade, porque é um trabalho pesado, é uma rotina pesada, o homem, o filho homem tem que assumir a propriedade, a filha mulher não. Não tem um pouco dessa cultura, assim, que querendo ou não é uma cultura machista, né, mas até Hum, é um viés inconsciente que vem há várias gerações. Você acha que pode ter um pouco desse viés também? com certeza. É muito cultural. Porque, um exemplo, antes de 1977, nós Uhum, tínhamos a lei do divórcio, tá? Que foi uma lei que marcou, que era que as mulheres
e os homens, né, deveriam ser casados sob o regime de comunhão universal de bens. O que é esse regime? É quando a mulher e o homem, os dois possuem metade do patrimônio. Cada um tem a metade do patrimônio e nenhum é herdeiro do outro. Uhum. E a justificativa era porque a mulher não pode trabalhar. Ela precisa ficar em casa, cuidando dos filhos, da família, da casa, e o homem vai sair e ser o patriarca. Por isso que nós temos essa palavra patriarca, porque ele era o pai da família. Então o homem saía, trabalhava e a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, da casa, de tudo. E isso foi mudando muito com os anos, mas culturalmente isso ficou muito enraizado. Porque as mulheres elas ficaram com esse dever de cuidado. Tu pode observar que a mulher cuida da casa, a mulher cuida dos filhos. Se tem algum idoso, quem cuida geralmente é a mulher. Então, o cuidado vem da mulher. E isso ficou muito enraizado. E principalmente nas pessoas mais velhas. E a gente fala, é o machismo. E o machismo é isso, é achar que a mulher ela não tem capacidade de ser a gestora da propriedade. Nos meus atendimentos, eu vejo muito isso. E às vezes, na grande maioria, a mulher que vem procurar o planejamento patrimonial e sucessório, porque ela está muito preocupada que os irmãos vão ficar e ela não vai. Olha E só. ia de ficar. Ela queria estar ali na gestão, mas ela não tem oportunidade. Ou ela está, mas ela não consegue tomar decisão. E aí vai olhar e ela tem mestrado, ela tem doutorado, os irmãos mal terminaram a graduação quando terminaram. Então a mulher ela busca a qualificação, na grande maioria das vezes é muito mais capacitada e ela não consegue entrada dentro da propriedade. Quando é filha única, isso não acontece, porque daí os pais, né, eles não têm outra pessoa e aí eles capacitam aquela filha para ficar ou pensam em não continuar. Na minha dissertação de mestrado, a minha pesquisa foi justamente o que as famílias rurais estão fazendo para que a sucessão aconteça, quais instrumentos jurídicos elas estão utilizando. E lá deu um resultado de que a grande maioria, um não resultado, né, de que a grande maioria não está planejando. E entrevistas, porque eu fiz entrevistas, apareceu as herdeiras e eu posso te dizer que tinha uma delas que era filha única, então ela precisou ser ensinada na gestão. A outra, ela só conseguiu entrar dentro da propriedade quando o pai faleceu e o irmão teve que aceitar. E tive uma outra que precisou ir à justiça reclamar os seus direitos, porque os dois irmãos já tinham constituído tudo sem ela. Nossa. Então, assim, as mulheres hoje elas ainda são excluídas da sucessão. Não são mais excluídas da herança, porque elas não conseguem, pela legislação, elas não podem ser excluídas porque são herdeiras, mas da sucessão, de poder e ter a possibilidade de estar frente ao negócio, é mais difícil. Olha só, Patrícia, não imaginava que estava nesse pé já, assim, que a situação era tão crítica para as mulheres, né? Eu imaginava que isso já teria até mudado um pouco mais hoje em dia, porque a gente vê muito sobre isso, né? Aquelas poucas mulheres que conseguem fazer a sucessão, que estão na frente das propriedades, servem como exemplo para todas nós, né? Então, olha só a dificuldade dessa transição com a mulher, até mesmo na propriedade. E uma outra situação que eu lembrei aqui, que também acontece, e aí eu quero ouvir de você se você já pegou algum caso parecido, se isso é comum, é os pais segurarem as filhas em casa, não deixarem elas sair para estudar, que é o contrário do que você até comentou, né? Tem filho homem, o filho homem ele escolhe ficar, trabalha, faz o trabalho pesado do dia a dia, ele já assumiu propriedade, né, praticamente, mas as filhas mulheres também têm que ficar. Os pais não deixam elas sair porque tem medo que elas saiam e não voltem mais. Você já pegou alguma situação nesse modelo? Olha, eu vou te dizer que é difícil. Geralmente elas são incentivadas a irem. Em Olha, grande e nos depoimentos, assim, que eu tenho e vi, né, porque eu estava com elas, justamente era isso. Tu precisa sair
o pai incentiva a sair porque não quer que ela fique no trabalho pesado ou não acredita na capacidade. E aí, né, a gente vai entrar num ponto mais emocional da questão. Ou a mãe insiste para ela sair porque não quer que ela passe o que ela passou. Sem autonomia, tendo que pedir dinheiro para todas as coisas, não tendo autonomia financeira, autonomia de decisão, porque na grande maioria das famílias tu vê que é uma gestão compartilhada. O marido faz a gestão em conjunto com a mulher, mas quem está à frente e dá a última palavra, geralmente é o marido. Mudou muito, porque as mulheres elas não queriam nem fazer faculdade de agrárias porque não se sentiam confortáveis no ambiente masculino. E hoje eu já vejo uma mudança nisso, porque as mulheres estão na faculdade, as mulheres estão dentro das empresas, as mulheres elas estão querendo estar à frente. E justamente por ter ocorrido essa mudança de as mulheres se sentirem capazes de estar à frente, hoje elas estão enfrentando o desafio de conseguir. Exato, exatamente. E que bom que estão buscando agora, né. Isso é incrível, porque é um desafio para a mulher, que é uma mudança geral de cultura, acho que não só no agronegócio, mas principalmente no agro, que é sim um mundo masculino, mas eu vou trazer aqui a minha vivência do corporativo, né, em que o desafio de trabalhar em grandes empresas, no agronegócio, você atuar na linha de frente, né, no comercial diretamente, é um desafio enorme, porque você é mulher, você é nova, como que você sabe o que você está fazendo, sabe? Como é que você entendeu? Então a gente também vê, isso já vem da cultura, né? Você chega numa fazenda para prestar um atendimento, você foi contratada pelo teu conhecimento técnico, pela tua capacidade de exercer aquela função, mas o teu cliente, por ter esse pensamento, né, dentro de casa, inclusive eu tenho filhas e minhas filhas não fazem isso. Como que você tem essa capacidade? E dentro das empresas também é muito forte, né? Eu não sei se você hoje tem esse número de mulheres que estão administrando as propriedades rurais, que eu acho que gira em torno aí, os números gerais, né, no agronegócio, em torno de 30%, 33%. Agora, eu não sei se são mulheres que só estão administrando mesmo as propriedades, e se isso está ligado à sucessão ou não. Mas para trazer uma relação de novo com o corporativo, a gente tem aí em torno de 17% de mulheres que estão ocupando algum cargo de liderança, principalmente a alta liderança. É muito difícil chegar na alta liderança, né? Mulheres, isso está mudando. Mas na sucessão, na questão da sucessão familiar, tem esse número hoje? Quanto por cento de mulheres? A nível Brasil, nós temos 947 mil propriedades, 947 mil mulheres em gestão de propriedades. Mas, se tu colocar isso em percentual, são somente 19%. De todas as propriedades, somente 19% são lideradas e geridas por mulheres. E aí, se tu passa para o Rio Grande do Sul, esse número cai para 12%. Olha só. 12%. Então, no Rio Grande do Sul, de todas as propriedades rurais, que agora eu não vou me lembrar o número exato para te dizer, mas são 12%. 12% de mulheres à frente. Então, é um número bem baixo ainda. Bem baixo. E você acha que a gente consegue segmentar e ter uma visibilidade de qual o modelo de produção, se é pecuária, se é produção agrícola, tem alguma diferença? Agrícola é a maior parte onde as mulheres estão, é na agrícola. E aí, eu tenho esses percentuais, agora eu não vou achar aqui, mas eu tenho, depois eu vou te mandar, e se tu quiser daí publicar depois. Mas assim, ó, 40 e poucos por cento na agrícola, 30 e poucos na pecuária, e daí depois cai para hortifruti, fruticultura, mas é a grande maioria na agrícola e produção de soja. Então, as propriedades que conseguem se enxergar como empresas, que geralmente giram um volume muito mais alto, né, em valores, eles conseguem ver que as mulheres também podem estar na gestão. E um número bem interessante que eu pude ter também com a minha dissertação é que essas mulheres elas estão em menor número, mas elas têm muito mais conhecimento de estudo do que os homens. A grande maioria dos homens eles têm no máximo ensino médio
ou uma faculdade dentro da área específica que atuam, agronomia ou se é gado é veterinária, e as mulheres elas sempre vão além. Então, de todas as entrevistadas, o mínimo delas era pós-graduação. Olha só, totalmente preparadas para assumir a sucessão familiar. Totalmente preparadas. Só não tem oportunidade. Exato. Não conseguem burlar o sistema do machismo de acharem que porque são mulheres não conseguem estar à frente do negócio. E assim, relatos de chegar no banco e o gerente do banco pedir para chamar o pai, pedir para chamar o marido, que não ia conversar com ela. Nossa. É, assim. E a gente pensa, né, mas isso não é possível, né? Não é É. possível. E acontece. Nossa, gente, não imaginava. Achei que a gente já tinha evoluído já. É. Quando tu vai, assim, ó, por isso que isso que eu digo que eu gosto muito de conseguir juntar o meu estudo com a minha vida profissional e com a minha vida pessoal. Porque o que acontece na realidade das produtoras rurais é muito diferente do que, por exemplo, as mulheres nas indústrias, nas grandes corporações, é muito diferente. Porque o rural ainda ele está, nesse sentido, há muito mais a cultura do machismo. Uhum. Sim, muito claro isso. Eu tô bem indignada aqui, Patrícia. A gente Mas tu não tem ideia do que eu ficava indignada quando eu fazia as entrevistas e elas davam esses relatos. Porque é assim, tu imagina tu chegar no banco, daí tu te imagina tu, tá? Chega e senta na frente do gerente e ele diz: "Ah, tudo bem, conversa". Não, mas para finalizar o negócio eu vou precisar falar com teu marido. Como Nossa, gente, mas parece que a gente tá lá no nem sei Aham. até que século ainda, pelo amor É, de Deus. Que claro absurdo. que nós não podemos generalizar. Tem esse número de mulheres que conseguiram e que chegam no banco, como do exemplo, e fazem tudo, né? Só que a grande maioria ainda não consegue. Que absurdo. E você acha que isso está mais ligado a cidades de interior mesmo? Acho que tem mais probabilidade. Uhum. Porque geralmente são cidades onde não chegou toda a civilização, a tecnologia, né, a inovação, então ainda segue naquela cultura muito rudimentar, porque isso é um absurdo, né? Isso é uma coisa que não deveria se aceitar mais que acontecesse. Não Exato. imagino. Só que daí a gente volta, né, na repetição familiar, porque geralmente o que que esse marido, né, ele viu com a mãe e o pai acontecer. O pai mandava, a mãe obedecia, como era há não muito tempo atrás. Porque se tu Uhum, for pensar, 1977, que foi quando mudou a legislação, foi ontem. uhum. Então a gente já percorreu muito, conseguiu e conquistou muitas coisas, mas ainda é muito recente. Então, as meninas de agora, acredito que elas já vão ter muito mais possibilidade. Porque elas, por exemplo, a minha filha tem 6 anos hoje. E eu faço de tudo para que ela seja incluída. E não só o meu filho. Que ela também tenha a oportunidade de ser preparada. Ela pode não querer, como ele pode não querer. Mas prepare os dois para quem tiver mais aptidão, quem estiver mais preparado, porque às vezes ele vai se dar melhor na operação, o outro vai se dar melhor na parte burocrática de gestão. Então prepara a mulher da mesma forma que o homem e deixa ela saber se ela quer ou não. No momento que Claro. a oportunidade, as coisas vão ir melhorando. E os gestores de agora, os que estão entrando agora, que são os homens de 30 a 40 e poucos anos, eles já têm uma visão um pouco melhorada sobre a questão. Já é um pouco melhor, porque eles já estão acostumados a ver as mães trabalhando e não só em casa. Então, é muito cultural e vai muito da vivência que a pessoa teve também. Uhum. É, dar a opção de escolha para o sucessor, né? Prepará-lo e deixá-lo que escolha se quer ou não continuar. Claro, Exatamente. sim. E, e vai acontecer em algumas famílias de nenhum dos filhos quererem ficar? Pode. A gente não está livre de as pessoas não quererem estar dentro daquela empresa. Mas aí
tem possibilidades de ver também o quanto a empresa é produtiva. Realmente tu não quer ficar por questão de não gostar do que faz, ou ai não, eu vou ser médico, ser dentista, porque eu vou ganhar mais, eu vou ter mais renda do que dentro de uma propriedade. Vai mesmo? Vamos ver em números o que realmente acontece. Então, tem formas de tu conversar isso, né, com os herdeiros. E vai ter um que não vai querer de jeito nenhum, que vai odiar, que não vai botar o pé dentro da propriedade, que não gosta de se sujar, que não... Enfim, cada pessoa tem uma forma, né, de viver e saber do que gosta. Porque às vezes é melhor um herdeiro que não foi preparado, mas que gosta de estar onde está e prepará-lo, do que um que foi preparado, mas está ali a contragosto. Uhum. O que acontece às vezes, o homem, o filho homem, ele não queria estar ali, mas ele se sente na obrigação de estar ali e fica a contragosto. E a mulher às vezes quer e não tem a oportunidade de ficar. Então tá Sim. muito também de justamente equilibrar essas expectativas com relação à sucessão, tanto dos herdeiros quanto dos pais, porque quando as pessoas conseguem, e aí a gente volta lá no ponto-chave do início, precisamos falar sobre sucessão sem pensar que é falar de morte, que é falar de aposentadoria, é falar sobre o negócio da família. O que a Claro. gente vai fazer com tudo isso que tem aqui? Eu trabalhei tanto para quê? Claro, exatamente. E assim, é um negócio você trabalhar no campo, né, você ter essa vivência e ter essa oportunidade de continuar, é algo que é para a vida toda, Uhum. né, não se pode abrir mão, né, de uma empresa familiar assim. Então também tem que ter essa visão aí da continuidade, por na pior situação que esteja, né, com toda a tecnologia, com todo o conhecimento, com toda a inovação, as novas gerações têm a oportunidade de fazer diferente e fazer melhor, né. Mas Patrícia, me conta uma situação aí bastante, diferente, assim, que te causou uma comoção, algum caso que você pegou de sucessão que realmente te causou uma comoção, uma revolta, enfim, algo assim que te marcou, que foi um caso que te marcou. Eu posso, já que nós estamos, né, na pauta das sucessoras, eu Uhum. tenho uma família em que a mãe me procurou justamente para fazer o planejamento dela para os filhos, tendo duas filhas mulheres e um filho homem, porque ela foi preterida. Ela só conseguiu acessar a parte que lhe cabia quando o pai faleceu. E ela veio com essa fala: eu não quero que aconteça com as minhas filhas o que aconteceu comigo. Então eu vou preparar eles, os três, e eu quero que os três trabalhem comigo, para que isso seja da atividade deles e que eles aprendam a trabalhar juntos, para que assim continue para as minhas netas e para os meus netos. Então, aquilo ali, assim, eu fiquei muito feliz quando ela veio, porque é justamente o que as pessoas não enxergam. E saber e ver que as pessoas estão conseguindo enxergar onde está o ponto para que a continuidade ocorra, assim, foi muito satisfatório, sabe? Eu fiquei assim, ó, e ao mesmo tempo muito revoltada com o que aconteceu com ela. Porque ela precisou ir atrás de um direito que era dela a vida inteira. Então, Uhum. é o retrato, é a foto das mulheres que eram herdeiras antes. Uhum. É, que situação, hein, complicada. O que essa herdeira não viveu, né, durante toda a sua vida, né? Como é que ficou a relação familiar, Uhum. né, na intimidade da família, como é que fica uma situação dessas? Fica totalmente, eles brigam, conflitos, não tem como tu não ter um conflito quando tu tem uma situação de injustiça. Uhum. E todos acham que tem razão, geralmente, nos conflitos familiares. Só que não olham o lado do outro. Então, é bem complicado, mas ao mesmo tempo tem soluções, há soluções, as soluções estão aí. O que é necessário é a conscientização das famílias, de Hum. falar sobre. Eu falo que precisa tirar aquele elefante da sala e começar a falar, porque senão enquanto mais ele ficar ali, mais ele vai incomodar. Com certeza.
Patrícia, para a gente ir se direcionando já para o final aqui da nossa live, que está sendo muito boa. Eu acho que é um assunto que daria horas de conversa, tá? Gostaria de explorar outras áreas, mas vamos manter neste encontro. Acho que todas essas informações que já foram muito boas. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os jovens que estão aí buscando, que estão nessa indecisão se fica na propriedade, se não fica. O que você deixaria de mensagem para esses jovens começar a trazer essa cultura para dentro de casa ou a se desenvolver na sucessão familiar? Os jovens, eles precisam ficar. Fiquem na propriedade, se preparem, estudem, e não estudar de uma forma técnica somente. A forma técnica de estudar, ela vai te trazer muitos benefícios, mas se desenvolva como pessoa, se desenvolva como líder. O líder que não consegue conversar, que não consegue expor suas ideias, entender a ideia do outro, em algum momento ele vai ter muita dificuldade. Então, os herdeiros, eles devem ficar como sucessores, devem falar sobre sucessão, devem se preparar para todas as dificuldades que vão vir, se desenvolver e planejar a sucessão. O melhor conselho que eu posso dar por vivência, por profissional, é planeja a sucessão, organiza, porque tudo que é dito, o combinado não sai caro. O combinado, ele te ajuda em todos os aspectos, tanto de conflitos, quanto de evitar altos gastos com inventário, eu digo assim, ó, a pessoa que ela planeja, ela consegue lidar com a burocracia de uma forma mais fácil, porque tu acabou de perder uma pessoa querida e ainda tem que lidar com toda a burocracia de um inventário. Mas quando o jovem ele se prepara, ele já falou sobre sucessão, ele sabe o que vai acontecer, o que pode, o que não pode, as consequências disso, ele consegue inclusive viver aquele momento difícil com mais tranquilidade. Então, o jovem ele tem tempo para que isso aconteça. Então, aproveite esse tempo, principalmente aproveite o pai ou a mãe que está ali com toda a experiência que tem naquele trabalho, porque só a inovação ela não vai fazer o negócio acontecer. Toda a tecnologia disponível ela é maravilhosa, mas a experiência conta muito. Então, o jovem ele precisa estar atento a tudo isso. Aí tu vai me dizer assim, meu Deus, mas é muita coisa, né? Eu tenho que estar atento a tudo, tem que estar. Porque o jovem, ele, além de estar ali querendo, além do querer, ele precisa estar preparado. Uhum, com certeza. E trazendo um pouco do que você falou aqui para encerrar, família é amor, né? A base da família é o amor, é a união. Para nós, para nossa geração, para a geração mais nova, enxergar que aquela propriedade, cada dia de trabalho dos pais foi feito com amor, com dedicação, né? Não foi só uma obrigação de estar ali. Muitas vezes pode até ser, né? Como você mesma comentou. Mas a geração dos nossos pais, eles foram criados para isso, né? Então eles têm amor à terra, amor ao campo, ao trabalho, à família, né? Eu vivi isso, então posso dizer que eu cresci enxergando isso, o agro, como amor, como união, como família. Então isso está acima de qualquer bem material, isso está acima de qualquer coisa que possa, de alguma forma, corromper essa relação. Porque a única coisa que a gente leva dessa vida, que a gente leva para as próximas gerações, são os aprendizados que a gente teve da família, né? É o amor, é a união da família, né? É a essência, a criação que a gente teve, a educação. Então, os filhos exercitar a liderança, né? Exercitar a paciência, enxergar o lado dos seus pais quando eles tinham a sua idade e tiveram que trabalhar no campo também. Como era a rotina deles, como eles se viam Uhum. e tudo que eles conquistaram. E os pais entenderem que os filhos de uma outra geração vão agora trazer coisas diferentes, vão querer ficar lá para fazer do jeito deles, para seguir aquilo que os pais conquistaram, né, e construíram. Então, eu acho que só soma se as pessoas começarem a ver que os dois lados é de admirar, né? É uma admiração, é um conjunto, é um crescimento.
não teria por que ter tantos problemas aí de sucessão, né? E brigas por herança, que eu acho que é algo que tão injusto, né? Tão ruim, tão desestrutura realmente uma família que poderia estar unida, né? Então, eu acho que é isso. Já tentei Para encerrar, trazer. tudo que tu Tá, trouxe é o legado, que é o que o produtor quer. excelente. Preservar esse pertencimento à agricultura, preservar o pertencimento à atividade que exerce, e o produtor rural ele tem um sentimento de pertencimento. Eu sou Exato. produtor rural e eu alimento o mundo. Então Uhum. isso é gratificante e ninguém quer perder essa posição assim de ser importante para o mundo. Então, é preservação do legado e preservação da família e do patrimônio. As três coisas que realmente tem que estar presente ali na hora de pensar em sucessão. Com certeza. Patrícia, muito obrigada por esse bate-papo. Foi muito bom, enriquecedor, esclarecedor. Eu espero que todos que estejam ouvindo também aproveitem muito. E gostaria que você deixasse o teu arroba para quem quiser te seguir, entrar em contato com você e conhecer mais de perto o teu trabalho. O arroba do meu Instagram é arroba sucessão no agro. Bem fácil e bem óbvio. Bem direto. Bem direto. Lá eu trago Excelente. conteúdo. Pode repetir, Patrícia, deu uma cortadinha no teu áudio. Lá no Instagram eu trago bastante conteúdo sobre sucessão no agro. Então tá ótimo. Então quem quiser buscar a Patrícia, tá aí o contato. Muito obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço o teu convite, fiquei muito feliz de estar aqui e principalmente de comunicar todas essas questões sobre sucessão, que eu acho que é o mais importante e que acende a ideia das pessoas pensarem sobre. Com certeza. Obrigada, Patrícia. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.